Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós teremos mais uma aula sobre sistemas gasosos. Então, para quem já assistiu a aula que fala sobre equação geral dos gases e a que fala sobre transformações gasosas, hoje nós vamos para a terceira parte e nós vamos falar sobre a equação de Clapeyron. O que a gente tem que lembrar? Quando nós falamos sobre equação geral dos gases, P vezes V dividido por T, nós consideramos sempre três variáveis. P, que é a pressão, V, volume, e T, temperatura. A novidade para a equação de Clapeyron é que, além dessas três variáveis, a equação vai considerar a quantidade de gás envolvida. E essa quantidade, ela pode ser medida em termos de massa ou em termos de quantidade de matéria, que é o nosso mol. Então, a partir de agora, nós vamos fazer cálculos que levam em consideração a quantidade de gás em uma determinada situação. Vamos ver quem é essa equação de Clapeyron? Aqui eu trouxe para vocês duas formas de escrever a equação. Elas são praticamente a mesma coisa, só que cada uma delas vai depender das informações que nós temos. Então, a equação de Clapeyron escreve-se da seguinte forma: P vezes V igual a N vezes R vezes T. Ou então, vai ser P vezes V. No lugar do N é o número de mol, nós vamos colocar a fórmula para calcular o mol. Então, nós vamos dividir a massa, que é o Mzinho, que é em gramas, pelo Mzão, que é a massa molar, vezes R, vezes T. As duas fórmulas estão corretas, as duas podem ser utilizadas e cada um vai escolher a forma que achar melhor. Muitas vezes tem pessoas que preferem calcular o número de mol à parte e depois só aplicar a primeira equação. E quando às vezes está falando sobre massa, tem pessoas que preferem utilizar diretamente a segunda fórmula. Isso vai depender da facilidade com que cada um tem com a matemática e com a química. Aqui na aula de hoje nós vamos fazer exemplos utilizando as duas formas. E aí cada um escolhe o que achar mais adequado. Vamos entender o que significa cada letrinha. A maioria delas já são nossas conhecidas. Então, nós temos o P, que é a pressão. Essa pressão pode estar em atm, ou em mmHg, que é milímetros de mercúrio, ou em PA, que é o Pascal, que é a unidade de pressão do Sistema Internacional. Nós temos o V, que é o volume. Aqui nós temos que ficar atentos, porque esse volume pode ter duas unidades de medida e ele vai depender da pressão. Então, o nosso volume pode estar em litros. Quando é que ele vai estar em litros? Se a nossa pressão, que é o P, estiver em atm ou em mmHg, que são as duas unidades de medida mais comuns de serem usadas. Caso nossa pressão esteja em Pascal, que é o PA, Sistema Internacional, aí o nosso volume também será o do Sistema Internacional, metros cúbicos. O N é a quantidade de matéria, que é o famoso número de mol. E nós temos o R, que é a constante gasosa. É um valor que nunca vai mudar, por isso o nome constante. Só que ele também depende da pressão. Se nossa pressão estiver em atm, o valor do R será 0,082. Se a pressão estiver em mmHg, o R será 62,3. E se a pressão estiver em Pascal, que é o PA, o R será 8,31. O T é a temperatura, que tem que ser em Kelvin. Lembrando, todas as unidades de medida precisam ser conferidas e, se necessário, transformadas antes de se aplicar a fórmula. Aqui, só para a gente entender melhor, uma tabela com o R e a unidade de medida dele. Então, o nosso R em atm, a parte numérica é 0,082. Observem a unidade de medida dele. atm, que é a pressão, vezes litro, que é o volume, dividido por Kelvin, que é a temperatura, vezes mol. Se for mmHg, mmHg, que é a pressão, vezes litro, que é o volume, dividido por Kelvin,
que é a temperatura, vezes mol. Por fim, se estiver em Pascal, que é o PA, a pressão será PA vezes metros cúbicos, que é o volume, dividido por K, que é Kelvin, temperatura, vezes mol. Por isso, as unidades de medida têm que estar corretas antes de aplicar a fórmula. As unidades de medida de R vocês não têm necessidade de decorar, mas é importante que vocês conheçam esses valores numéricos, ok? A outra forma de escrever a equação de Clapeyron está aqui. Então, nós teremos novamente a pressão, que é o P, em ATM, mmHg, ou Pascal, que é o PA. O V, que é o volume, que aí pode estar em litros para pressão em ATM ou mmHg, ou metro cúbico para Pascal. E aqui está a novidade. No lugar do número de mols, nós temos M minúsculo dividido por M maiúsculo. M minúsculo é a massa, que vai estar em gramas. Geralmente, essa é a massa que o nosso enunciado traz. Mzão, que é o M maiúsculo, é a massa molar, que é medida em gramas por mol. Essa massa aqui, nós temos, sabendo a fórmula da substância, essa é a massa que nós encontramos lá na tabela periódica, que é a massa atômica. Novamente, o R, que é a constante gasosa, e por fim, o T, que é a temperatura em Kelvin. Um outro detalhe importante que nós também temos que saber que se refere a sistemas gasosos. Muitas vezes vai aparecer essa sigla, CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão. Quando você ouvir falar que um gás encontra-se em CNTP, isso significa que ele tem uma determinada pressão e uma determinada temperatura, e são valores constantes também. Se o gás estiver em CNTP, a pressão dele corresponde a 1 atm ou 760 mmHg, que seriam as pressões a nível do mar. E a temperatura corresponde a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Então, falou em CNTP, a nossa dupla já está aqui. Pressão 1 atm, temperatura 273 Kelvin, ok? Sendo assim, vamos fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo, nós vamos primeiro fazer a leitura para verificar do que se trata, depois nós vamos ver as unidades que ele nos traz e depois a gente pensa no cálculo. Então, ele diz o seguinte: um recipiente de 16,4 litros contém gás nitrogênio a 27 graus e 0,15 atm. Calcule a massa de nitrogênio presente no recipiente. Então, vamos lá. Um recipiente de 16,4 litros. Litro, unidade de medida de volume, portanto, o V, 16,4 litros. Contém gás nitrogênio. Essa é a nossa substância. Nitrogênio, símbolo N. Por ser um gás, nós temos que ter dois átomos, então será N2. Essa é a fórmula molecular do gás nitrogênio. Esse recipiente está a 27 graus Celsius. Graus Celsius, temperatura. Então, o nosso T, 27. E 0,15 atm. atm é a pressão, portanto, o P vale 0,15 atm. Calcule a massa de nitrogênio presente no recipiente. Então, ele quer saber a massa em gramas, o Mzinho. Já vamos colocar aqui a massa molar do nitrogênio. Então, o elemento nitrogênio tem massa 14 gramas por mol. Se a fórmula é N2, então nós teremos 2 vezes 14. Portanto, a massa molar do N2 é 28 gramas por mol. Segundo passo, verificar a conversão de unidades de medida se necessário. Nossa pressão está em atm, 0,15. Portanto, nós já sabemos o valor do R. O R vale 0,082. O volume já está em litros, então não precisa converter pressão em atm, volume em litros. Temperatura, 27 graus Celsius. Temos que passar para Kelvin, então nós somamos 273 e a temperatura em Kelvin corresponde a 300 Kelvin. Massa molar, 28 gramas por mol. Sendo assim, eu tenho que saber qual é o valor do N.
Ou será que eu preciso calcular o Mzinho? Então, eu tenho duas situações. Eu posso calcular primeiro o N, que é o número de mol, ou eu já posso aplicar direto a fórmula que vai calcular diretamente a massa, que é o Mzinho. Então, eu vou optar aqui por calcular direto a massa, Mzinho dividido por Mzão. Então, vamos fazer a substituição. No lugar do P, 0,15 atm. No lugar do volume, 16,4 litros. Mzinho é a massa que ele quer que nós calculemos, então continua sendo Mzinho. Mzão, que é a massa molar, 28. O R, 0,082, temperatura, 300 Kelvin. Fazendo os cálculos, 0,15 vezes 16,4 corresponde a 2,46. Esse 28 vai sair daqui de baixo e passar multiplicando, porque nós vamos fazer a famosa multiplicação em cruz ou em x. E aqui do outro lado, 0,082 vezes 300 dá 24,6 vezes m. Para que a gente faça o isolamento da incógnita, que é o m, nós teremos 2,46 vezes 28, 68,88. O 24,6 que está multiplicando vai passar dividindo. 68,88 dividido por 24,6 corresponde a 2,8 gramas. Essa é a massa final de gás nitrogênio. Vamos fazer mais um exemplo? Um extintor de incêndio contém 4,4 kg de dióxido de carbono. Qual é o volume máximo em litros de gás liberado na atmosfera a 27 graus e 1 atm? Primeira coisa, nós sabemos que temos 4,4 quilos. Quilos, unidade de massa. Portanto, o Mzinho corresponde a 4,4 quilos. A substância nossa é o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, 2 oxigênios e o carbono. Portanto, a fórmula é CO2, é o nosso famoso gás carbônico. Ele quer saber qual é o volume em litros. Então, o V é o que nós queremos calcular. Ele é a incógnita. De gás liberado na atmosfera a 27 graus Celsius. Graus Celsius, temperatura, portanto, é o T. E 1 atm. Então, a nossa pressão é 1 atm. Vamos verificar se temos que transformar as unidades de medida. Primeiro, vamos transformar essa massa em gramas. Então, 4,4 quilos corresponde a 4.400 gramas. A temperatura tem que estar em Kelvin, portanto, vamos somar 273. Temperatura, 300 Kelvin. Nossa pressão está em atm, então é 1 atm mesmo. Aqui, eu poderia até utilizar a fórmula P vezes V igual a Mzinho dividido por Mzão vezes R vezes T. Mas vamos usar aqui a fórmula calculando o N primeiro. Então, para a gente calcular o N, que é o número de mols, eu vou fazer massa, que é o Mzinho em gramas, dividido por Mzão, que é a massa molar gramas por mol. Como a molécula é CO2, carbono vale 12, o O vale 16. Como nós temos 2 oxigênios, será 16 vezes 2, que é 32, mais 12. Portanto, a massa molar do CO2 são 44 gramas por mol. Então, colocando aqui na fórmula, o Mzinho é 4.400 gramas, dividido pelo Mzão, que é 44. Fazendo o cálculo, o N, que é o número de mols, será 100 mols. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Então, nós já temos o N, que vale 100 mols, o V, que é o que nós queremos saber, o T, que é a temperatura, 300 Kelvin, o P, que é 1 atm, portanto, nós já temos o R. Se a pressão está em atm, o R vale 0,082. Agora é só substituir. Percebam que aqui eu vou usar a fórmula que tem o N. Então, o P, que é a pressão, vale 1. O V, nós não sabemos, é o que nós queremos calcular. O N, que é o número de mols, são 100. O R, 0,082. E o T, que é a temperatura, 300. Fazendo 100 vezes 0,082 vezes 300, nós obtemos o valor de 2.460 litros, porque é volume. Esse é o volume de gás dióxido de carbono. Vamos para mais um exemplo? Nosso último exemplo agora.
Nas condições normais de temperatura e pressão, qual é o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono? Então, olha só, ele já está afirmando que o nosso gás está em CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Sendo assim, temperatura do nosso gás, 0 graus Celsius. Pressão, 1 atm, ou 760 mmHg. Qual é o volume ocupado por gás? Então, nós não sabemos o V. 10 gramas, unidade de massa. Então, o Mzinho são 10 gramas. Monóxido de carbono corresponde ao gás CO. Monóxido, 1 oxigênio. Vamos calcular a massa molar do monóxido. O carbono corresponde a 12 gramas, o O corresponde a 16. Como a fórmula é CO, é só somar 12 mais 16, 28 gramas por mol. Essa é a massa de 1 mol de monóxido de carbono. Primeira coisa, vamos transformar essa massa em número de mol. Então, eu vou optar aqui por calcular o N separado. Então, nós sabemos que o M vale 10 gramas. Então, nós vamos colocar aqui na fórmula N igual a Mzinho dividido por Mzão. O Mzinho, 10 gramas em cima. Mzão, massa molar, 28, embaixo. 10 dividido por 28, número de mols vai dar 0,36 mol. Outra grandeza que nós temos que transformar, temperatura. Não pode estar em graus Celsius. Então, nós vamos somar 273, que corresponde a 273 Kelvin. Agora, vamos aplicar a fórmula. Vamos conferir as informações. O N vale 0,36 mol. O V nós queremos descobrir. O T vale 273 Kelvin. A pressão, 1 atm. Sendo assim, o R vale 0,082 por causa da pressão que está em atm. Então, nós vamos aplicar a fórmula P vezes V igual a N vezes R vezes T. Pressão, 1 atm. Volume, V, nós não sabemos, é o que nós queremos descobrir. O N, 0,36 mol. O R, 0,082. E o T, que é a temperatura, 273 Kelvin. Agora é só fazermos a multiplicação. 0,36 vezes 0,082 vezes 273. Resultado final, 8,06 litros, porque é volume. Então, esse é o volume de gás monóxido de carbono, 8,06 litros. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Muito obrigada e até mais.